a perseguição. A perseguição. Às vezes a gente pensa que perseguição só sofrem aqueles que estão lá nos países comunistas, países de esquerda, né? Ou onde a religião islamita é a religião oficial, a religião oficial, mas não, eles sim são perseguidos, declaradamente perseguidos por causa da sua fé, por causa do seu amor a Deus, né? Mas nós vamos ver também, de uma forma mais simples, quem são os perseguidos, por quê e o que se pode ser feito por cada um deles. Não tem nada de aprofundarmos muito nesse assunto, mas algumas considerações. Para isso, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, novo Evangelho, capítulo 5. Versículos 10 e 11. Mateus, capítulo 5, versos 10 e 11. Na minha Bíblia, diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa caem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Nós vamos ler bastante na Bíblia, mas por hora ficamos aí. Na minha introdução, eu preferi usar também outro versículo bíblico. Não precisa abrir sua Bíblia, está lá em João, capítulo 16, verso 33. Abra sim, se você quiser. Tudo bem. Acabou. Acabou. João, capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo, pontinho, final do versículo. Eu venci o mundo. Palavras do Senhor Jesus. Não é? Juntamente com o fato de aceitarmos o Senhor Jesus como nosso Salvador, acontece também algo ao lado ou paralelo, né? Quando nós somos chamados, então, a uma reconciliação com Deus, ou chamados à vida eterna, propriamente dita, né? A Bíblia traz promessas de perseguição para aqueles que tomam essa atitude, que dão essa guinada na sua vida para melhor. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3 e verso 6, ele afirma que os que desejam viver piamente sofrerão perseguições. Então, nós temos aí algo para decidir na nossa vida. Paulo afirma que os que querem servir o Senhor piamente sofrerão perseguição. Então, existe a possibilidade de eu ter feito uma reconciliação com o nosso Deus, ter aceitado Ele para a vida eterna e viver uma vida mais tranquila. É só ficar, como muitos aí
No passado a gente dizia na moita, né? Eu sou crente, mas sou eu que sei, ninguém mais sabe. Dessa forma, ninguém vai me perturbar. Eu não vou sofrer perseguição. Mas Paulo afirma, aqueles que desejam viver piamente, aqueles que realmente confessam o nome do Senhor e querem viver de modo a agradar o Senhor, sofrerão perseguições. Jesus também, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 20, ele afirma que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. E é verdade. E ele continua, se me perseguiram, perseguirão também vocês. Então aí nós temos duas classes, né, de pessoas, ambas sofrendo perseguições, né? Ambos deixam, todos os exemplos, deixa claro aqui que a perseguição, ela é para todos aqueles que aceitam o seu Jesus como seu Salvador. Não há ninguém que seja livre dessa situação. Se eu sigo a Cristo, eu sou perseguido. De alguma forma, eu sou perseguido. Mas há mais casos, há mais exemplos de perseguição, né? De pessoas que aceitam a Deus como Salvador. Nós falamos em Gênesis, capítulo 4, versos 4 ao 5. Gênesis 4, versos 4 ao 5, diz o seguinte: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, e o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto. E nós sabemos no que deu. Ele acabou assassinando esse irmão. Lá no livro de Atos, nós lemos de Estevão, né? Por causa do seu amor a Deus, por causa da sua devoção, por causa de viver piamente para honrar o Senhor. Ele foi perseguido até a morte. Uma morte de forma cruel, apedrejado. Se nós pararmos para pensar a dor, o sofrimento desse irmão, nós vamos perceber que foi muito grande. Atos capítulo 9, Atos 6, verso 9 até o 11. Também Daniel, no capítulo 6, verso 3 e 4. Olha, aqueles homens estavam perseguindo Daniel. Eles não estavam satisfeitos com Daniel. E olha só o que eles prepararam para Daniel. Capítulo 6, versos 3 e 4 de Daniel. Ora, Daniel se destacou tanto que os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, eu vou ler de novo. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois era fiel. Não era desonesto, nem negligente. Então, nós temos aí um homem agindo totalmente correto na presença de Deus, mas sendo perseguido por causa disso. Parece que nós estamos vivendo essa história nesses últimos dias, né? Temos outro exemplo, que nós
Não vamos ler também? Tem Hebreus capítulo 11, versos 37 e 38. Aqueles irmãos da galeria da fé, nesses versículos 37 e 38, cita alguma coisa básica, mas horríveis, que esses irmãos sofreram num passado muito distante, por causa do seu amor a Deus. Nós tivemos dias atrás um exemplo bem vivo, bem claro na nossa mente, né? Do nosso irmão Rodrigo Venuti, né? Nosso irmão, ele é brasileiro, né? Do Mato Grosso. Como é que chama a cidade? Esqueci. Muito bem. Mas ele recebeu um chamado missionário. Ele foi trabalhar com índios bolivianos. E ele pagou um preço alto para poder ganhar a confiança daqueles índios, daqueles povos nativos da Bolívia. E pode-se imaginar o quanto ele sofreu, o quanto ele se deu, o quanto ele dispensou de si para poder ganhar aqueles homens. Hoje ele tem liberdade lá com eles, uma certa liberdade com eles. Mas esse Rodrigo foi necessário para que ele hoje estivesse conosco, entre nós. Que ele passasse por muitas necessidades, muitos problemas na sua vida. Eu diria perseguições. Milagres precisaram de acontecer na vida dele, porque Deus tinha um propósito, tem um propósito para a vida do nosso irmão Rodrigo, né? Seríssimas situações que ele viveu. Então, nós pensamos, foi perseguido? Sim, ele foi perseguido. Agora, por que a perseguição existe? Qual a causa da perseguição? Se nós olharmos, todo cristão que se dispõe a anunciar, a deixar transparecer os seus valores espirituais, ele contrai sobre si a perseguição. Aí eu diria para você, meu querido, você se sente perseguido? Você sente que a sua vida está difícil de ser vivida? Ele contraria normas, contraria preceitos, contraria tradições, que as pessoas não entendem por que ele mudou o seu comportamento, e por causa disso, ele sofre. Olha só, há um bom tempo atrás, um bom tempo mesmo, anos 80, eu reuni aqui em Santo Onofre, bem perto de mim aqui, só descer o meu morrinho aqui, subir de novo, eu estou lá na igreja. Nós tínhamos mais ou menos uns 85 jovens que reuniam ali em Santo Onofre. 85. Paulinho sabe disso. Numa reunião de jovens, num bate-papo, eu confessei para os irmãos, eu tinha muito pouca, eu penso que eu tinha muito pouca sabedoria, porque eu nem deveria ter confessado. Mas eu disse para aqueles irmãos que eu não entendo por que vocês dizem que está sofrendo por causa da sua fé, essas coisas. Eu não sofro por causa da minha fé. Eu não tenho dificuldade nenhuma por causa da minha fé. Não sabia eu que o problema estava em mim. Eu não estava vivendo a minha fé da maneira que eu deveria viver. Eu não estava amando ao Senhor da maneira que eu deveria amar. Perseguições por causa da fé, por causa de amar a Deus. Sabe? Isso irrita esse poder terreno dominante.
espiritual, esse poder dominante espiritual na terra, né? Daí a perseguição. Abre em Mateus, capítulo 5, verso 10. Agora vamos ler também o versículo 12, tá bom? Mateus, capítulo 10, 5, versículos 10 até o 12. De novo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês, serão vocês, quando por minha causa os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Agora, o verso 12. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma como foram perseguidos, de vocês há uma recompensa para aquele que se dispõe a viver, aquele que dispõe a dizer, eu sou um cristão, aquele que dispõe a pegar a sua Bíblia, colocar debaixo do seu braço e seguir em diante. Podemos imaginar quantas pessoas nos veem desta forma, com essa maneira de viver, o que falam de nós. Mas isso não deve. Pelo contrário, isso deve encher-nos de prazer, de alegria. Sentir que eu estou no caminho certo. Bom, então existe um caminho errado? Sim. Eu posso exercer minha fé de uma forma que eu não estou atrapalhando a vida das pessoas. Não tem pessoas trabalhando contra mim, não tem pessoas lutando contra mim, até mesmo dentro de igreja. Até mesmo dentro da igreja. Pessoas trabalhando contra você por causa da sua fé. Por causa do seu desejo sincero de trabalhar por causa de Cristo, de amar as pessoas por causa de Cristo, de você ter um viver diferente por causa de Cristo. Os efeitos da cruz na sua vida devem provocar isto na sua vida. A Bíblia diz, serão perseguidos. O versículo da introdução, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. João 16, 33. Eu venci o mundo. Hoje não temos aqui conosco a nossa irmã Bernadette, né? Mas eu nunca cito esse versículo, nunca lembro desse versículo, sem lembrar também da nossa irmã Bernadette. Ela tem esse versículo bem nítido na sua mente. Eu quero que cada um de nós entenda que vale a pena sofrer. Vale a pena, como diz a Nagira, pagar o mico de ser crente. Graças a Deus, que muitos de nós estamos dispostos a pagar o mico. Ah, que coisa preciosa é saber, por causa da minha fé. A minha fé está incomodando pessoas. Que isso possa mudar o comportamento de muitos dos nossos, né? Agora, o que fazer? Muito bem. Sofremos, sabemos por que sofremos, porque outros sofrem, porque outros sabem que eu sofro. O que fazer com esta situação, não é? Qual deve ser a ação daqueles não perseguidos em relação à perseguição, em relação aos nossos irmãos? A Bíblia, ela tem respostas para isso. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, no seu capítulo 13. Hebreus, seu capítulo 13.
versículo 3. Hebreus 13, versículo 3. Lá diz assim: lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Lembre-se dos que estão na prisão. Lembre-se dos que estão sendo maltratados, como se você mesmo estivesse sendo. Nós somos chamados a sofrermos junto com esses. Quando você ouve uma notícia missionária de uma necessidade, de uma desgraça qualquer, seja na saúde, seja na fé desse irmão, seja, enfim, no bem dele, como é que você se sente? Como é que você encara essa responsabilidade? Que é nossa, que é minha, que é sua. Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele disse: sofra com eles como se você estivesse vivendo esse dano, seja material ou espiritual. Né? Hoje nós citamos aqui o falecimento do irmão Cleto. Né? Olha, houve muitos testemunhos hoje, várias pessoas falando da vida desse irmão de 33 anos, que perdeu a vida aqui, morreu, mas ele ganhou a vida eterna no céu, os galardões, os prêmios, porque realmente foi alguém que deixou um legado, alguém que deixou um marco na vida da igreja brasileira. Irmão Cleto. Né? 1 Timóteo, capítulo 5, e verso 8. Deixa eu ver se eu acho aqui. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz-nos o seguinte: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé. E é pior. Perdão, eu perdi aqui. Eu vou ler de novo. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé. E é pior do que um descrente. Que tristeza, irmãos. Nós temos vistos dessa forma, não é? Nós somos chamados a cuidar dos nossos, especialmente os nossos. A nossa família, a família da fé, nós somos chamados, cada um de nós. Paulo falando ao jovem Timóteo, ensinando aquele jovem cristão a viver de uma forma que o mundo pudesse ver, o mundo pudesse copiar ele na sua conduta. Também, 2 Timóteo, capítulo 8, lá diz que nós somos chamados a não nos envergonharmos do Evangelho. Paulo diz, nem de mim, que sou prisioneiro por causa do Evangelho. E somos chamados a suportar os sofrimentos, como Paulo. Não nos envergonhar. Tomar uma posição na vida, de como eu disse antes, se for preciso pagar o mico, conforme é a palavra do momento, eu estou disposto a pagar. Você pode responder, sim, Senhor. Eu estou disposto a dizer isso? Sim, Senhor. Eu estou disposto a dizer isso? 1 Timóteo também, capítulo 4 e versículo 9. Somos chamados a não só orar por eles, mas também a ir a eles. Quando
eu deparo com esta situação. Eu lembro que por 2 vezes eu e a Ilza tínhamos um propósito de visitar um campo missionário. E nós pretendíamos ir no Rio Grande do Norte, em Natal, conhecer aquele campo missionário lá. Mas não deu para a gente ir. Coisas aconteceram e nós não conseguimos ir. Embora tivéssemos até financeiramente possibilidade para ir. Mas outras coisas aconteceram e não pudemos ir. Agora, mais recentemente, tínhamos a intenção no coração de visitar Maués, aquela cidade lá do sul do Pará, onde o nosso irmão Cássio estava trabalhando. Mas Deus tirou o Cássio de lá. Deus tirou o Cássio de lá. Trouxe ele para Pernambuco, para Recife, acometido de uma doença que não deixa ele sossegado. Ele quer voltar para o campo missionário, mas Deus não quer. E nós queríamos ir lá conhecer o campo dele. Também não deu. Agora nós íamos conhecer esse campo. Não sei por quê. Será que era alguma arrogância de nossa parte? Olha, irmãos, que isso, eu tenho certeza que não foi isso, mas que isso não aconteça na sua vida. De querer mostrar que você sabe fazer um serviço, que você sabe melhor do que o outro fazer um serviço e encarar aquilo. Não. Faça para o Senhor. Visite esse irmão, sofra com ele. É bem melhor do que mostrar aquilo que nós realmente Deus não quer que nós mostremos. Por exemplo, Atos capítulo 9 e versículo 5, esse texto de Atos 9 e 5, ele mostra quando a igreja foi perseguida, né? Quando a igreja é perseguida. Quando a igreja é perseguida, Cristo também é perseguido. Então, a manifestação da fé daquela igreja sofre problemas, sofre ataques, né? A manifestação da perseguição, da fé, ela é atacada. Aí, a igreja é atacada. O corpo de Cristo é atacado. Cristo é atacado. O reino de Deus, ele é agredido. Mas nós sabemos muito bem aonde vai dar essa questão. O versículo 12 do João 16, do Mateus 5, né? Falou, muito bem, muito bem. Você sofreu por minha causa. Você foi atacado por minha causa. A sua igreja sofreu. Pessoas falaram, enfim, alguma coisa aconteceu tentando difamar a fé, a moral dos evangélicos. Você se dispôs a pagar o preço. Deus seja louvado por isso, meu querido. Logo, a nossa tarefa como igreja, pertencentes a esse corpo, né? Deus pede que nós cuidemos para que a presença de Cristo nas vidas, né, seja de forma completa, com toda liberdade. Devemos lutar contra a perseguição, pagar o preço. É o que os nossos irmãos lá nos países vermelhos e no Islã fazem. Pagam o preço. Estão dispostos a sofrer por causa da sua fé. É dever meu e seu trabalhar para que seja de forma completa.
João capítulo 17, verso 21. João capítulo 17, verso 21, diz assim, palavras do Senhor Jesus, né? Para que todos sejam um, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Na oração que Jesus fez, né? Ele pouco antes da sua morte, ele ressaltou uma unidade entre a Trindade, ele usou a palavra nós, e usou também eles, se referindo a eu e você. Então, a intenção do Senhor Jesus é que nós formássemos um só corpo. Nós e Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, isto é, a igreja. A intenção do Senhor Jesus é que nós fôssemos capazes de ressaltar essa diferença que aconteceu na nossa vida, esse povo a que nós pertencemos, né? Então, quando nós falamos de oração, falamos da igreja perseguida, né? Nós devemos saber que essa igreja ela faz parte de uma unidade, né? Quando nós não lutamos, quando nós fraquejamos, nós estamos deixando que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, também sofram por causa disso. Não é eu, que não seja eu, que não seja cada um de nós que estamos aqui, que vai, então, fraquejar nessa hora. Devemos viver de forma desejada por Deus, para que, na hora da tribulação, na hora da perseguição, nós tenhamos força suficiente para resistirmos à perseguição. E assim, honrarmos o nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. O Senhor tem sido bondoso para conosco, com certeza. Sem acréscimos à mensagem, porque não é necessário, mas só uma parte aqui. Quando foi citado Mateus 5, as bem-aventuranças, eu pensava que bem-aventurados, muito felizes quando vocês são perseguidos por minha causa, diz o Senhor. Só que é interessante que muitas vezes, quando nós às vezes somos maltratados, alguém contesta a gente e tal, nós ficamos às vezes chateados, nervosos, impacientes, e nós nos esquecemos que esse texto está diretamente ligado, dizendo que quando mentirem a respeito de vocês, muitas vezes, amados, nós somos, por causa do nome de Cristo, nós somos caluniados, maltratados, questionados, porque nós somos devedores. Às vezes as pessoas falam a verdade a nosso respeito, e aí não é calúnia. Mas ali o texto, quando diz, devemos estar atentos, porque quando mentindo contra vós, e aí nós lembramos que nós não sejamos pegos, desatentos, dormindo, acomodados, mas que a gente esteja realmente atentos na presença do Senhor, dando um bom testemunho, não podendo ser acusado com nenhuma verdade, mas que se formos acusados de alguma coisa, que seja com o quê? Com a mentira, porque diante de Deus nós seremos bem-aventurados, muito felizes. Amém, amados. Que Deus continue nos abençoando a cada dia com essas palavras, abençoando o irmão Dúcio, sempre dando a ele entendimento do plano de Deus, para que ele possa ministrar sempre ao coração de todos aqueles ouvintes que porventura ele tiver acesso. O nosso tempo está avançado, irmãos. Queremos, no finalzinho desta live, agradecer a cada um
De uma forma especial aqui, o nosso irmão Paulo mandou uma mensagenzinha para mim aqui no particular, para a gente estar lembrando de comunicar aos irmãos que estão conectados aí, que o nosso irmão Oséias, que tem participado conosco com frequência, ele tem um programa todos os dias na rádio. E esse programa tem 2 horários, a 1h e às 21h. E o irmão que, porventura, sentir o desejo de ouvir o programa na rádio através da internet, pode estar procurando comigo, com o Dúcio, com o Paulo, ou com o próprio irmão Oséias, e a gente passa o link para vocês, e naquele horário você vai, clica, e você participa de toda a programação. Eu confesso a vocês que eu não conhecia, mas por um convite especial do irmão Oséias, essa semana eu tive o privilégio, que não é normal para mim também, mas eu tive o privilégio de ouvir os 3 dessa semana, segunda, terça e quarta. E confesso para vocês que foi abençoado.